parte do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia da Informação, o NEPET, e eu estudo no Instituto Federal Goiano Campos Sales. Hoje eu irei estar resolvendo o exercício 1014 da plataforma BigCrowd, resolvendo em Python 3. O nome do exercício é consumo. Bom, ele quer que a gente calcule o consumo médio do automóvel sendo fornecidas a distância total percorrida em quilômetros e o total de combustível gasto em litros. Entrada. O arquivo de entrada contém dois valores. Um valor inteiro x, então a gente já sabe que a gente vai trabalhar com int, que o x representa a distância total percorrida em quilômetros, e o valor real y, representando o total de combustível gasto, com um dígito após o ponto decimal. Olha, ele falou aqui que o y contém um dígito após o ponto decimal. Então, entende, que a gente vai usar o float, porque o float serve para os números decimais. Vou abrir meu Python aqui agora. Tá, ok. Então, a nossa saída, para fechar aqui, apresente o valor que representa o consumo médio do automóvel com 3 casas após a vírgula, seguida por uma mensagem quilômetros por litro. Bom, vamos começar aqui. Ele falou que um valor inteiro x. Então, ele já deu essa variável para a gente. Ele já especificou qual variável que ele quer que a gente coloca. Não vai ser que a gente que vai decidir que vai colocar, né? Então, a gente tem que colocar a variável x. Int input, porque ele falou que é um valor inteiro. Então, o input serve para armazenar esses números inteiros dentro da variável x. E a variável y, que representa o total de combustível gasto, ela tem um dígito após o ponto decimal. Então, se tem um dígito após o ponto decimal, ela é um número decimal. Então, a gente vai trabalhar com float. Certo? Agora, ele falou que a gente tem que calcular o consumo médio. Mas como é que a gente vai calcular o consumo médio? Lembrando que aqui o x em quilômetros e o y é o litros, né? Então, a gente vai calcular esse consumo médio, dividindo o x, que é a distância percorrida, pelo o total de combustível gasto. Então, a gente vai criar outra variável. Agora, como ele não falou, se quer uma variável chamada A, B, a gente vai colocar uma variável que a gente queira, certo? Pode ser qualquer uma, tá? Só coloquei o consumo médio para a gente não se perder no código. Ok. Então, o consumo médio vai se dar pela divisão entre x e y. No Python, a gente usa divisão, quando a gente quer dividir um número, a gente coloca essa barrinha aqui, representando a divisão. Agora, é só fazer o print. Vamos lá. Bom, aqui eu vou usar a interpolação, certo? Eu vou começar usando a porcentagem. E na saída, ele falou que o consumo médio do automóvel tem 3 casas após a vírgula, certo? Então, se tem 3 casas após a vírgula, a gente vai colocar ponto 3F. Por que 3? Porque ele pediu 3 casas após a vírgula, certo? Olha aqui no nosso exemplo de saída. Se ele quisesse 5 casas após a vírgula, a gente ia colocar ponto 5F. Mas como ele exigiu só 3, então a gente deixa desse jeito. Outra coisa também é que ele quer seguido da mensagem quilômetros por litro, ou seja, quilômetros barra litro. Então, a gente coloca aqui também, do jeitinho que ele pediu. Agora, fecha aspas e porcentagem novamente. Tá, para finalizar o nosso print. Ele tá perguntando lá pro nosso código, tá, você quer print do quê? Você quer print da variável x? Você quer print da variável y? Ou você quer print da variável consumo médio? Então, como a gente, o objetivo desse código é apresentar o consumo médio, a gente vai colocar que a gente quer o print do consumo médio, certo? Do jeitinho da nossa variável que a gente colocou lá na linha anterior. Então, consumo médio. Certo? Coloca para rodar, F5. Esse exercício é o 1114. Para ajudar no nosso código, copia o exemplo de entrada daqui do BigCrowd, para conferir se está tudo certinho.
Vamos ver se bate. Ó, então, deu, né, três números após o ponto. Agora, é só copiar e colar o nosso código lá na plataforma. Lembrando que eu estou utilizando o Python 3, certo? Aí tem um textinho aqui, você apaga e cola o código. E vai ser julgado para ver se está certo ou errado. Demora um pouquinho. E foi aceito, então é isso. Eu espero que tenham aprendido e até mais. Obrigada!